Olá pessoal, sou o professor Gilmar, aluno do programa de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF. Vou estar nesse momento apresentando o mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física como critério de avaliação nacional. Como temática central aqui do nosso mapa, nós temos a educação física escolar. E nós vamos começar falando sobre os aspectos legais, né? Já citando a última lei, que é de 2023, né? E com esse questionamento, se é um avanço ou um retrocesso. Bom, antes dessa lei de 2023, né, a gente teve a primeira lei da educação, que é a LDB de 61, que coloca lá a prática da educação física como componente curricular no ensino primário e médio, até 18 anos. A prática da educação física nessa época era baseada em hábitos higiênicos, desenvolvimento corporal, a busca pela melhora da aptidão física. Tinha como foco também o aprimoramento de potencialidades psíquicas, né, e morais, talvez influenciada pelos movimentos militares. Né? Já em 71, a educação física era obrigatória em todos os níveis, mas facultativa em alguns casos. Por exemplo, prestar serviço militar, trabalhar mais de 6 horas por dia, ser maior de 30 anos, ser fisicamente incapaz, estudar no horário noturno, tudo isso tornava a educação física opcional. Né? A educação física era remetida a um saber fazer sem uma reflexão teórica. E o ser humano era reduzido a uma visão simplesmente biológica. Já na lei de 77, ela facultava a mulher com filhos, né? E estudantes de pós-graduação. Já em 96, essa lei também não trouxe grandes mudanças. E já na lei de 2001, é incluso no corpo do texto a palavra obrigatória, que por si só também não faz muita coisa, não muda muito, né? Por tornar o texto ainda frágil. Ela, na lei de 2003, ela continua, né? Obrigatória, mas ela é facultativa em alguns casos ainda. E aí a gente fica se perguntando, né? As leis da educação física, elas avançaram ou tiveram um retrocesso? A gente pode afirmar que é um retrocesso, porque a educação física, né, isso reforça ela como uma mera prática e com características biologicistas, né? É como se qualquer atividade que eu fizesse, o próprio ato laboral ou alguma atividade que eu faça no meu dia a dia, por exemplo, a academia, né, ou alguma outra coisa, possa substituir toda a importância que a educação física tem junto à escola. Um outro ponto que temos destacado, que é o abandono do trabalho docente. E eu coloquei uma relação bem forte, né, presente entre os aspectos legais e o abandono, porque a educação física, com base nesses textos das leis, ela teve uma certa desvalorização. Eu não sei se, por esse motivo, alguns profissionais se sentiram desvalorizados ou desestimulados, né? E passam a, então, deixar o seu fazer pedagógico de lado e comecem aquela prática que a gente conhece como o rola-bola. Mas esse professor, né, que faz isso, é um cara gente boa dentro da escola, é o cara que ajuda em tudo, que faz a festa junina, que auxilia sempre que é preciso. Então a coordenação deixa ele quieto, né, e ele continua fazendo as coisas do jeito que ele acha mais coerente, entregando uma bola, né, e deixando as coisas acontecerem na quadra como se a bola fosse ensinar por si só, como se não fosse necessário a presença do professor para se ensinar. E a gente tem uma relação bem próxima, né, e de mão dupla entre o abandono do trabalho docente e os aspectos legais. Por isso, talvez a educação física não seja valorizada também devido a esses profissionais trabalharem com a nossa área, né, dessa maneira. Então a gente entende o trabalho como capacidade de transformar o natural.
E quando você abandona suas obrigações dentro da escola, com as suas turmas, né, com as suas aulas, o que você muda na realidade do aluno? Ao invés de a escola cumprir o propósito dela de ensinar para a vida, ela está dando uma grande contribuição no sentido contrário, de reforçar, né, a exclusão, as questões de gênero, a ensinar uma pedagogia que não é da escola. E como eu falei anteriormente, né, a falta de motivação, reconhecimento, até o comodismo, contribui para que alguns profissionais abandonem, né, o trabalho docente e reforcem essa prática que a gente conhece como o rola-bola. Subindo um pouco mais, a gente tem aqui questões também relacionadas ao afastamento e à indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. Eu estabeleci uma relação também entre o abandono do trabalho docente, o afastamento e a indisciplina. Por quê? Porque quando o professor deixa de dar aula dele, deixa de estar presente, deixa de corrigir, quando ele deixa de chamar a atenção, deixa de resolver os problemas, contribui para um aumento gritante da indisciplina, porque muitos problemas vão acontecer e os alunos vão resolver do jeito deles, tanto da indisciplina quanto do afastamento, porque alguns alunos não vão querer continuar naquele ambiente. Alguns alunos vão, principalmente as meninas, vão se negar a participar das aulas, não vão concordar em estar naquele meio totalmente desorganizado e bagunçado. E alguns professores, né, frustrados, eles podem desistir de inovar e acabam reproduzindo algumas aulas assim, mecânicas, né, ou simplesmente reproduzindo alguma coisa solta, que é o caso do rola-bola que a gente sempre fala. Alguns condicionantes também, eu citei, podem levar ao afastamento das aulas, né, a indisciplina, como por exemplo, alguns fatores econômicos, as crianças mais pobres, né, financeiramente, elas tendem a viver num ambiente menos organizado, né, vamos dizer assim, um ambiente mais estruturado. Essas crianças são mais suscetíveis a apresentar indisciplina e se afastarem também das aulas, né, a se negar a participar das aulas. Fatores sociais, a estrutura familiar, às vezes as crianças convivem em ambientes violentos, né? Rodeado de uma série de questões que até fogem à nossa compreensão, abusos, né, muitas vezes, e a escola não leva em consideração o histórico que essa criança carrega quando chega lá para a nossa aula. E na nossa ignorância, nós acabamos por deixar de olhar a criança nessas esferas, deixamos de ter a sensibilidade de conversar e entender os motivos, né, que levam essas crianças à indisciplina ou a se negar a fazer as aulas. E eu cito por último a própria escola, né, como um fator que torna propícia a indisciplina e a exclusão, pela forma como é posta para os alunos. Na escola onde eu trabalho particularmente, os alunos entram em fila, se sentam em fila, lancham em fila, vão para o recreio em fila, o tempo de intervalo que eles têm é muito reduzido, eles estão o tempo todo cerceados de se movimentar. E o pouco tempo que eles têm, inclusive na educação física, é o espaço que eles têm para correr, para gastar um pouco dessa energia que eles têm. Só que no momento errado, né? Porque a aula de educação física é para ensinar um conteúdo específico, não é um mero correr, não é um mero extravasar. E aí quando a gente fala do ensino dos esportes, né? Que a gente tem que tratar da renovação pedagógica, a gente fica se questionando sobre o porquê do futebol ser um conteúdo tão hegemônico, né? E quando não é só o futebol, é focado apenas nos quatro gigantes, que são aqueles conteúdos clássicos: futebol, vôlei, basquete e handebol. A gente sabe que o futebol, principalmente depois da conquista da Copa de 70, teve um espaço
muito grande na mídia. Virou o país do futebol, uma febre muito grande pelo futebol foi gerada, né? Foi criada ali. E isso veio se desenrolando ao longo dos anos por meio da grande mídia, né? Que sempre televisiona o futebol, mostra o futebol no nosso horário nobre, na nossa quarta-feira à noite, no domingo à tarde. Como se consome muito futebol, as crianças vão para aula de educação física entendendo que tem que jogar futebol. E alguns professores reforçam isso, ofertando apenas a prática do futebol. Para romper com isso, a gente precisa, com extrema urgência, de novas possibilidades para o ensino da educação física, de romper com essa prática totalmente esportivista. Temos, por exemplo, as práticas de aventura, nós temos a ginástica, nós temos a dança, nós temos os jogos e as brincadeiras. Tem uma série de conteúdos a serem trabalhados que não são esporte ou que são esportes, mas não são esses esportes convencionais. Os esportes de campo e taco, os esportes de invasão, né? Que não precisa necessariamente trabalhar o esporte em si, mas trabalhar em forma de jogos, de pequenos jogos, de grandes jogos, de pequenos jogos esportivos. E temos aqui também as questões de gênero, que estão muito presentes em nossas aulas. Eu coloquei uma relação assim bem tríplice, né, dessas três questões, que é a questão da renovação pedagógica, do afastamento e indisciplina e as questões de gênero na escola, porque uma contribui para a outra. Se eu ensino um conteúdo totalmente esportivista e não acompanho minha aula, se eu não sou um professor presente, eu contribuo para que os alunos apenas reproduzam alguma coisa que eles já conhecem de fora da escola. E se eles vão reproduzir, tem uma frase do professor Elenor Kunz que ele fala que o esporte ensinado na escola, enquanto cópia irrefletida do esporte de competição ou rendimento, ele só vai fomentar uma vivência de fracasso ou insucesso para a maioria e uma vivência de sucesso para a minoria, que já são esses bons de bola. Esses alunos falados bons de bola vão tomar de conta do espaço e os que são menos habilidosos, as meninas, na maioria das vezes, e até citando aquele texto, né, sobre os diferentes tipos de masculinidade, aqueles que não têm aquela masculinidade tão presente, do viril, do forte, também vão ser excluídos. E contribuindo para o afastamento das aulas, para a indisciplina e para que esses grupos sejam cada vez mais excluídos das nossas aulas. E aí fica esse questionamento. A educação física, né, dentro da escola, o nosso trabalho pedagógico, ele é para reforçar injustiças ou é para contribuir para uma transformação social? Nós acreditamos, né, que nós devemos sim trabalhar visando essa transformação da nossa realidade. Um trabalho muito bacana e que foi muito interessante, que me impactou muito, foi a exibição daquele vídeo, inclusive tratado nessa semana, né, das relações de gênero, que foi das jogadoras invisíveis, onde eu desenvolvi uma atividade junto com alguns alunos dos sétimos anos e eu fiquei chocado com a resposta que eu tive tanto dos meninos quanto das meninas. As meninas, que mesmo eles sempre fazendo todas as aulas juntos, eu pensava que era suficiente, mas elas relataram, e foi um tapa na minha cara, né? Elas relataram que elas são excluídas da aula o tempo todo, que elas não têm o mesmo direito à aula que os meninos. E me marcou também a forma como os meninos se reconheceram machistas, né, e dominantes desse espaço. Isso contribuiu para que eu viesse a refletir a minha prática docente e a partir disso eu venho buscar melhoras, né? Buscar avançar nesse trabalho e contribuir de uma forma mais significativa na vida de cada um. E por último, nós temos aqui a relação entre teoria e prática, que devemos muito para além do fazer, a gente deve discutir o porquê fazer, né? Esses conhecimentos sobre o fazer, porque trabalhar com a educação física sem uma reflexão, ela não é aula, é apenas um fazer qualquer.
Da mesma forma que um cachorro brinca com a bola, né, o gato brinca com o novelo de lã, vai ser esse brincar para as nossas crianças, se não for uma prática refletida. E essa reflexão só vai acontecer por meio do professor, que precisa, além do ensinar o fazer, ele deve ensinar sobre o fazer. E essa prática irrefletida, a gente vai chamar aqui de simplismo. E para além do fazer, essa prática refletida, que a gente vai buscar conversar com os alunos, dialogar com eles sobre o que eles estão aprendendo, o que é necessário para fazer. Com isso, eles vão até se sentindo mais sujeitos do processo. E por último, eu coloquei tudo isso dentro desse quadro da dialogicidade, que foi o último texto estudado, né? Onde o professor Paulo Freire nos aponta que o diálogo é uma ferramenta importantíssima para resolver e tratar de diversas questões que acontecem nas nossas aulas. Da mesma forma que eu consegui dialogar com os meus alunos e alunas sobre as questões de gênero, é necessário que a gente aprenda a dialogar sobre o nosso fazer na escola todos os dias, sobre o nosso campo de atuação, sobre a nossa prática, sobre o nosso trabalho docente, sobre a forma como trabalhamos, sobre os motivos que levam os alunos a praticarem atos de indisciplina, a se negarem a participar das aulas, sobre o abandono do trabalho docente, sobre esse rolar a bola que ainda é muito presente no nosso meio, e sobre os aspectos legais que, por mais que estejam estabelecidos, não quer dizer que eles não possam ser mudados. E para finalizar, né, eu acredito muito que toda cultura ela é construída. Se as coisas chegaram a ser como elas são hoje, elas tiveram um processo, tiveram um passo a passo. Da mesma forma, nós podemos lutar para desconstruir essa cultura e construir uma nova cultura sobre a educação física escolar. Uma cultura que não discrimine os menos habilidosos, uma cultura de aula que contemple todos os alunos, né, sem a discriminação dos que são menos habilidosos, que não exclua, que o menino e a menina sejam vistos como iguais, que o professor assuma o seu papel como responsável pela aula, que a gente busque entender e a minimizar esses problemas de afastamento e indisciplina e que trate da educação física como algo maior e que não seja restrito apenas ao fazer do gesto esportivo, mas que a gente reflita sobre outras coisas, sobre as práticas de aventura, sobre temáticas do lazer, sobre os jogos e as brincadeiras, sobre a ginástica, sobre as danças, sobre esportes não convencionais também, e que a gente possa contribuir para cada vez mais para uma educação física mais humana, uma educação física mais justa, mais equilibrada, e que a gente venha a adentrar nessa esfera mais íntima e singular do ser humano, que a gente possa contribuir, né, olhar para nossas crianças e ver ali um ser humano que precisa de se desenvolver por meio do nosso trabalho docente. Então eu finalizo aqui a apresentação desse mapa conceitual e espero ter contribuído de alguma forma para os avanços, né, das discussões e da nossa prática docente. Muito obrigado.